muito bom dia a você que nos acompanha aqui na tela da SIC TV. Está começando mais um Viver Bem, um programa que destaca a qualidade de vida. Todos os sábados, a partir da 1 da tarde, nós estamos aqui trazendo, então, esclarecimentos a você de casa. E olha, um deles fala sobre um assunto que tradicionalmente, reumatismo, é considerado uma doença das articulações, músculos, ligamentos e tendões, de caráter não traumático, que acomete pessoas mais velhas. Quem nunca ouviu a expressão "acho que eu estou com reumatismo" e sempre ligou isso a pessoas idosas, né? Mas será que o problema atinge apenas os idosos? Tem prevenção? Entenda mais sobre o assunto no nosso programa de hoje. E recebemos aqui a doutora Araceli Brito, que é reumatologista e vai nos ajudar a entender, então, essa história popular, principalmente entre os mais idosos, dos problemas. Eu tô com reumatismo, doutora. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Renata. Obrigada pelo convite. Doutora, eu acho que a forma mais simples de nós começarmos o programa, então, é entendermos o que é o reumatismo, que a gente tanto ouve falar. Então, Renata, na verdade, assim, reumatismo não existe, não se designa uma doença especificamente. É um grupo, na verdade, existem as doenças reumáticas, que é um grupo que tem mais de 200 doenças e acomete músculos, tendões, tecidos conjuntivos e vários outros órgãos. Então, esse é o meu dia a dia. Muitas pessoas chegam e falam: eu tenho reumatismo. Mas será que tem mesmo uma doença reumática? Então, muitas vezes eles são investigados e eles não têm uma doença reumática. Eles têm algumas doenças ligadas à falta de atividade física, a um déficit muscular, a déficits vitamínicos, alguma outra coisa, e porque causam dores articulares, a pessoa acaba achando que tem esse reumatismo. Então, reumatismo não é uma doença específica? Não é. Ela é um grupo de doenças, o reumatismo é um grupo de doenças reumáticas, e reumáticas significa o quê, doutora? Reuma. Vem de reuma, que é um termo grego, que tem a ver com as articulações, e hoje em dia a doença reumatológica ela é muito mais ampla. É doença osteomuscular, como você bem disse, que pode acometer vários outros órgãos e que não está ligada ao idoso de jeito nenhum. Muito pelo contrário, as doenças mais graves acometidas pela reumatologia são doenças de pessoas mais jovens, de pessoas em idades de trabalho, ativos e que necessitam estar bem com o seu corpo e com sua mente para realizar suas atividades. E quais são as causas que levam as pessoas a desenvolverem doenças reumáticas? Então, tem algumas doenças que são consideradas doenças de partes moles, que não são necessariamente doenças do reumatologista, que o ortopedista também trata esse tipo de doença. São doenças tendinites, algumas dores específicas crônicas que estão relacionadas ao trabalho da própria pessoa, ao estilo de vida que ela leva, à falta de atividade física. E sim, as doenças autoimunes, que são doenças mais específicas da reumatologia e que infelizmente não há uma causa. Hoje em dia, até hoje, a gente não tem uma definição do que geralmente gera essas doenças. O que se sabe é que não é uma coisa apenas da idade. De jeito nenhum. Muito pelo contrário, tem crianças, adolescentes com doenças reumáticas, com certeza. É considerado um quadro de saúde grave? Sim, em algumas doenças, sim, com certeza. Hoje em dia é a segunda causa de afastamento de trabalho de pacientes em idade ativa. Então, é sim uma doença grave, pode levar a deformidades articulares permanentes. Então, é necessário que se faça o diagnóstico e comece o tratamento o mais precoce possível para que isso não aconteça. E como eu vou suspeitar, doutora, que eu estou precisando de um especialista, estou precisando ir ao médico? Que tipo de suspeitas me levam ao médico para saber se eu estou ou não com alguma doença reumática? Então, essencialmente as dores relacionadas a edemas, a sinais flogísticos, uma dor, um calor, um edema articular, de uma característica crônica, com mais de 4 semanas de evolução e que não esteja relacionada a nenhum trauma, né? Não houve nenhum tosse, você tem certeza de que você não machucou de nenhuma forma, realizando nenhuma atividade física e está durando mais de 4 semanas, então sim, esse paciente, essa pessoa, ela merece ser investigada. E fica bem difícil, né? A senhora comentou que é um grupo enorme de doenças. Mais de quantas doenças? Mais de 200. A gente destacou aqui, doutora, algumas, né? Eu queria convidar a senhora para o nosso plasma. Algumas das doenças reumáticas, as principais, né? Imagino,
que levam a população a um consultório procurando um especialista. Queria que a senhora comentasse um pouquinho cada uma delas. Então, a artrite reumatoide é uma das mais comuns, realmente atinge cerca de 1% da população e acomete muitas articulações de uma forma geral. Grandes e pequenas articulações, causam muita dor, rubor. Então, geralmente, as pessoas que têm esse tipo de doença, elas procuram o médico mais rapidamente, porque são doenças muito dolorosas, realmente. A artrite reumatoide, sim, pode ser de pessoas jovens, mas geralmente acomete pessoas um pouco mais idosas, a partir dos 40 anos, na maioria das vezes. As tendinites são inflamações degenerativas do tendão, sim, estão muito relacionadas com as questões de trabalho. Então, hoje em dia a gente tem muitos movimentos repetitivos, o WhatsApp. Hoje em dia muitos adolescentes me procuram no consultório. O WhatsApp é um grande causador de tendinite, de mãos principalmente. Ali quando a gente está sentindo aquela dorzinha de estar ali teclando muito tempo no celular, eu tenho que ter um cuidado, tem que ter uma atenção especial. Crianças mesmo, 10 anos, 11 anos de idade, me procuram no consultório com dores crônicas em membros superiores e certamente quando você vai questionar, está relacionada ao uso do celular excessivo. Próximo, então, plasma com a nossa lista de principais doenças reumatoides. Osteoporose. E essa realmente a gente só pensa na pessoa idosa. Só vai acometer o idoso? Não, não vai acometer o idoso, porque principalmente nas doenças reumatológicas são pacientes que têm uma fragilidade óssea pela doença em si, pelas medicações que a gente tem que usar, principalmente os corticosteroides, e eles levam uma osteoporose precoce. Então, às vezes, adolescentes já têm osteoporose grave e a gente tem necessidade de tratar. Artrose. Meu pai operou recentemente, inclusive, da artrose, e era uma doença que trazia aí um desgaste físico já há algum tempo. É comum, doutora? É, muito comum, principalmente a partir dos 50 anos. É uma doença degenerativa, então, que realmente vai acontecer com todos nós. Cerca de... aos 80 anos, todos nós, quando a doutora fala que vai vão ver. acontecer com todos nós, eu fico até nervosa, doutora. O que eu posso fazer para chegar aos 80 lá, levantando peso, ainda correndo, sem ter nenhum tipo de... certamente. Não, certamente. Você pode chegar aos 80 anos com artrose e assintomática, isso é possível, dependendo do estilo de vida que você levar hoje. Se você fizer atividade física regularmente, controlar o peso, ter uma força muscular, uma massa muscular adequada, a gente pode conviver com o problema, com mas certeza, você pode chegar maior. Com 80 anos, você ter algum problema e de repente nós fazemos um raio-x, tem um achado de osteoartrite. Certamente você vai ter uma artrose, mas não necessariamente você vai sofrer por ela. Pedir licença para a doutora, uma pausa rapidinho aqui no nosso programa. Você de casa quer entender mais sobre o reumatismo? Não saia daí que nós voltamos já.